Fala, Berlins! Sou Paulo Filho e estamos começando aqui mais um Berlincast, mais um Papo Creator. E hoje eu estou aqui com dois grandes amigos meus, Isaac e Juliana, e a gente vai bater um papo massa aqui. Eu acho que talvez não tenham pessoas mais creators do que esses dois aqui dentro desse universo da gente aqui de Pernambuco e tal. E desse eixo, eu não diria creators, eu diria criaturas, né? Com Boa. vocês. E aí, é isso, vamos bater um papo aqui com eles. E aí eu vou já passar a bola aqui para a mesa para vocês se apresentarem aí um pouquinho também, né? Falar quem são vocês, o que é que vocês fazem no dia a dia. Talvez isso aqui já consuma todo o tempo do podcast que a gente tem, Vamos tentar ser mas breve. se vocês puderem resumir assim, Resumir. a bio, Quer começar? O que eu começo? Pode começar. vai, Massa. Isaac. Primeiro, queria aproveitar logo a oportunidade para agradecer, né, o espaço Uhum. Berlim. Como o Paulo falou aí, antes de tudo, a gente tem uma amizade e um carinho, porque de certa forma começamos a empreender juntos, né? Verdade, Assim, né? verdade. Quase Chegamos a parede com dividir parede, salas, né? chegando a dividir sala, então é massa a gente, depois de um tempo, obviamente, cada um topando seus desafios, mas a gente, né, se encontrar nessa mesa Aham. aqui, nesse programa, nesse espaço, então queria já deixar registrado aqui o agradecimento e me apresentar. Meu nome é Isaac Filho, sou arquiteto de formação, mas desenhista desde sempre, idealizador da Casa Criatura. E, e nesses últimos anos aí a gente tem, como Paulo colocou, se esforçado para trabalhar cada vez mais com economia criativa, circular, regenerativa, e a Casa Criatura é essa grande ferramenta, né, Ju, que a gente conseguiu estabelecer de transformação dos territórios que a gente tem atuado de modo geral, e depois a gente vai poder detalhar quais são e como são essas micro-revoluções aí. Massa demais. Boa, boa. Eu sou Juliana Rabelo, sou a outra criatura. Isaac falou aí das nossas pautas. A gente vem do universo da arquitetura, né? Eu também enveredei ali para o campo do design, desenvolvendo um pouquinho mais junto com fabricação digital e aquela pegada maker que Aham, Paulo trouxe aí. A gente tá nessa bandeirinha já tem um tempo. E é isso, a gente vem aí explorando várias formas de fazer diferente, né? aham. Criando e recriando coisas e vamos Que trocar uma ideia massa. sobre isso. Esse termo creator, né, que acaba sendo o nome do programa aqui, é algo que está muito em alta hoje, né? Tipo, falar sobre essa economia, né? Economia creator e tal. E a gente acaba abordando muito sobre isso no nosso dia a dia, de criação de conteúdo, desses influenciadores que acabam recebendo esse termo, né, também sendo associado a eles, mas quando a gente vai pro dia a dia ali, o que é creator, acaba sendo uma coisa muito mais ampla ali, que envolve, inclusive, esse trabalho com os artistas, envolve os arquitetos, envolve todo mundo que está criando, de alguma forma, isso. E tudo isso é esse universo creator, né, que é abordado aí dentro de toda essa seara. E que eu acho massa, assim, de quando vocês, porque, tipo, a gente, como se conhece há um certo tempo, eu já vi, inclusive, vários outros projetos antes da Casa Criatura, né? Mas quando vocês abriram a Casa Criatura, a primeira coisa que eu achei foda, assim, que eu de cara falei, meu irmão, o nome, velho. Casa Criatura, eu achei aquilo absurdo, assim, meu irmão, que negócio massa. E aí, e lá acabou ao longo dessa construção, e eu que acompanho é, dentro da internet, enfim, acompanho tudo que vocês, esse movimento que vocês vão fazendo lá, acabou que virou realmente um grande hub de criadores, né? Sim. Seja de audiovisual, seja um maker, que o Ju falou aqui, seja artistas, enfim. Acaba sendo esse grande hub ali e artistas em todos os seus pontos ali de pintura, do pessoal de música também, enfim, tanta coisa. Lá acabou meio que sendo esse centro assim para esses criadores, para essas criaturas. E isso é massa. Se vocês puderem falar um pouquinho também da ideia do porquê que vocês partiram para criar essa casa, criar esse centro, e como as coisas foram se desenvolvendo ali dentro para vocês acabarem abraçando esse tanto de criadores ali dentro nessa rotina e tal. Conta aí um pouquinho pra gente.
É massa, é interessante tu falar do nome, né? Eu acho que, Aham, de certa forma, quem trabalha com o universo de criação sabe que um bom nome, né? Começar bem assim, o nome que aham, entregue já ajuda, já é meio caminho, assim, né? Então, quando a gente foi pensar o nome do projeto para que ele envolvesse, a gente pensou primeiro que a gente precisava de um projeto guarda-chuva, né, Ju? uhum, É, A o gente termo é esse, juntar um pouquinho de tudo que a gente fazia. percebeu que a gente fazia muita coisa e isso não era percebido porque cada coisinha dessa tinha um nome, cada coisa dessa tinha uma área de atuação e a gente pensou que a gente precisava criar um grande guarda-chuva para isso tudo. E aí, para falar do nome, a gente pensou, pô, precisa ser assim radicalmente nordestino, né? Assim, aham, a galera entender que é uma coisa nossa, é um jeito nosso assim de pensar, de ser, de criar e a gente queria que causasse algum nível de estranhamento, assim, né? aham, E esse nome é um nome massa, né? De que a gente, principalmente aqui no Nordeste, tem isso, né? Faz isso não, criatura. Essa aham, criatura, não sei o que é que eu faço com essa criatura, né? Então a gente enxergou que a gente precisava, né, atuar, que esse nome atendia isso. E o complemento da casa tem a ver com espaço, né? A gente uhum, entendeu que sem infraestrutura, sem espaço para criação, né? A gente não conseguiria avançar. Você vê, sei lá, em alguns lugares que tem uma casa de banhos, uma aham, casa de perfumaria, os espaços com o seu uso específico, eles precisam existir, né? aham. Então, uma casa para a criação, né? Que é o que a gente começou a pensar, a sonhar e aí chamar outros artistas e criadores para sonhar com a gente, né, Ju? Isso, e desdobrando os projetos a partir também desse viés de você está desenvolvendo uma coisa, não necessariamente você sabe o que é, mas ela é uma criatura, ela vai se Aham, modelando e os projetos eles vão começando a ganhar forma, né? Sim. Então, sem essa pressão também de dizer, ah, ali é uma casa que o pessoal só vai para desenhar, ou só vai aham, para, sei lá, fazer corte laser. Não, vamos criar, vamos ver um pouquinho uhum. mais livre, né? É uma coisa meio. Tu tava falando ali do nome, né? Criatura e tal. Me lembrou muito Ariano Suassuna, né? Fala assim, pô, que creator que nada, tipo, é criatura, né? Tipo, tem um Tem, pouco Sim, tem sim. dessa totalmente. coisa assim de tipo, pô, por que usar o inglês? Tipo, a gente pode. Se a nossa criatura é tão bonita, o nome É, soa tão bem, né? tem como a gente falar aqui, né? Sim. A mesma coisa, que massa. E eu acho que as coisas foram acontecendo, né? Tipo, Hum, já que são criadores, já que são criaturas que estão ali dentro, nada melhor do que um espaço livre para você colocar o que tá na mente, assim, né? As coisas, os projetos, que massa. E aí acaba sendo muito um ambiente colaborativo, eu Sim. imagino, né? Tipo, das coisas que acontecem ali. Eu já vi, inclusive, alguns movimentos que vocês guiaram ali, que aconteceram ali dentro, que rola muito essa colaboração, né? Seja dos artistas e tal, seja com vocês mesmos e essas outras pessoas colaborando. E aí eu sei que vocês também estão dentro desse universo aí de economia colaborativa. E aí, se vocês puderem falar um pouquinho também dessa visão de vocês, desse pertencimento de vocês dentro desse grande mix que é a economia colaborativa também. Sim, na real, Paulo, sabe uma coisa que a gente observou quando começou a ter essa visão de montar a criatura, né, perceber mais a criatura, é que a gente está passando por um movimento muito interessante de surgimento de novas economias. Uhum, Então, tem a economia criativa, tem a economia compartilhada, a economia circular, todas essas economias juntas e combinadas, elas têm uma potência absurda. E uhum, muitas vezes a gente nós, né, a gente faz parte da primeira geração de adultos do século XXI. Somos sim. nós que estamos Aham, aqui fazendo agora, né, entre 20 e poucos e 30 anos. Então a gente entendeu que, observando isso, observando as novas economias, a gente poderia fazer e observar surgir uma cultura de trabalho diferente também, né, que fosse, enfim, que aham, pudesse dar vazão e ter conexão com nossas ideias. E aí, essa coisa do cooperar, não é? De colaborar, é uma coisa que nós, enquanto até humanos mesmo, a gente já fez isso de um jeito muito aham, mais brilhante, a gente se separou enquanto especialista e parece que a gente é meio Torre de Babel, a gente se distanciou tanto que aham. a gente quase nem fala a mesma língua.
né? Tu tá Total. falando dentro, somos da economia criativa, nós somos criadores, mas tu tá trabalhando com publicidade, é super distante aqui de quem trabalha com arquitetura, com design. Aham. Então a gente tenta lá na criatura fazer uma aproximação e compartilhando o espaço, tendo uma diversidade de pessoas e Uhum. de habilidades, a gente consegue enxergar mais possibilidades através dessa combinação de inteligências, vamos dizer assim, Uhum. né? Então, acho que a criatura bebe muito disso, dessa potência das novas economias, em especial a economia colaborativa, né? Da cooperação, economia circular e a criativa, né? Muito do que a gente acredita, né? Eu acho que uma coisa que você levantou agora da colaborativa tem a ver também com a gente, como arquiteto, na Aham. essência, né, da arquitetura, a gente precisa trabalhar sempre em cooperação com as outras disciplinas ali, que você vai Uhum. desenvolver um projeto de grande complexidade, você vai precisar de um engenheiro, você vai precisar de um pessoal de drenagem, enfim, então a gente já tinha um pouco desse viés de ser colaborativo, Aham. né, Sim. na prática profissional. E aí quando a gente traz para esse universo que é um pouquinho até mais fluido, mais à Uhum. vontade da criação aberta, que é, eu vou fazer um painel. Não, isso aqui vai virar uma estrutura. E Aham. você começa a poder mostrar que tem possibilidades. Às vezes a pessoa que está ali fazendo o desenho não sabe que o desenho dele pode ficar em 3D. Como Sim. assim? E aí a gente Aham. começa a trabalhar um pouco isso, as outras pessoas também vão explorando campos que elas não tinham visto. E eu acho que Uhum. isso é uma das coisas assim mais legais, assim, que eu acho que Sim. a gente conseguiu proporcionar, né? E, Entender. e também uma coisa que é massa, que é você entender que as pessoas têm os seus próprios objetivos, então elas vão lá para a criatura inicialmente para a gente desenvolver seu projeto, né? Então tem uma galera, sei lá, que é uma ONG, tem alguém que toca o estúdio, alguém de audiovisual, eles tocam os projetos deles, mas por estar no ambiente, de certa forma, eles acabam sendo conectados a resolver ou atuar com problemas que estão ali na comunidade da gente. Então a gente Aham. acaba usando da infraestrutura da criatura que propicia isso, né? Você chamar Uhum. um cara que é, sei lá, do audiovisual e dizer, pô, não sabia que eu podia cortar minha logo aqui e fazer um stop motion. Aham. Tem, pô. Esse É. laboratório me serve, mas pode te servir também, entendeu? Às Uhum. vezes o que a gente percebeu é o que falta, de modo geral, é acessibilizar também. Isso. Às Sim. vezes é difícil você montar um laboratório É. maker, mas Aham. a gente já ultrapassou isso, a gente conseguiu de alguma forma, Aham. através dos projetos e tal. Então, por que não acessibilizar isso de alguma forma, Uhum. que isso crie uma sinergia entre a gente para que cada um desenvolva melhor o seu trabalho e também a gente resolva problemas do território Uhum. que a gente está inserido, que no caso, até agora, sem spoiler, Agora. é o sítio histórico de Olinda, mas 2025 Que promete. massa, que massa. Eu lembro até dessa última vez que eu fui lá, e aí tinha prensa ali, né? A gente vai falar sobre o Cirandar daqui a pouco, mas tinha. E aí eu lembro que o Ju tava falando assim, não, esse é outro aqui pequeno, é um teste que a gente tá fazendo de uma adaptação um pouquinho menor, porque a outra máquina que a gente tem é muito grande, a gente vai precisar levar e Sim, tal, fazer um transporte, a gente tá fazendo um teste menor. E vocês, como arquitetos, sim, melhor do que ninguém para conseguir moldar e ir criando esses projetos para justamente adaptar. E ali acaba ficando ainda mais fácil, assim, né, sim, para vocês criarem sim, sim. cada vez mais. Massa. Vocês acabam dentro desses conceitos, vocês trouxeram o design circular e acaba sendo mais um termo aí dentro dessas economias que tu Sim, falou, mas se vocês puderem trazer também um pouco para a gente do que é realmente o design circular, se sim. tem alguma diferença para qual a diferença dele dentro dessa economia colaborativa e tal, o colaborativo com o circular talvez dê uma ideia de uma certa semelhança, Sim, mas é semelhante, tem diferenças, massa. traz aí pra gente. É, acho que é massa a gente colocar dentro da estrutura, vamos dizer assim, para ficar claro para quem vai estar acompanhando aí o podcast, como é que a gente funciona dentro dessas economias Aham. que eu te falei, né? A criatura hoje, ela se coloca como um laboratório de criação e inovação. A gente tem uma área muito dedicada à arquitetura de grandes eventos, projetos expográficos e tal, e tem uma área só de laboratórios de inovação. Esses laboratórios de inovação, a gente já atuou em 4 laboratórios, seguindo esses conceitos dessas novas economias, né? Então, a gente
trabalhou no primeiro laboratório, um laboratório de saúde e design, naquele momento de 2019 para 2020, aquele caos de pandemia. Aham. E o design, o colaborativo, né, e a lógica da cooperação, ela representa, ela surge nesse projeto através do open source, né, que é Uhum. a ideia de você desenvolver um design e ao invés de você segurar a patente, você roda para o mundo, para Uhum. a galera poder fazer junto, né, ou seja, a minha inteligência me levou até aqui, tu que está lá em Berlim, tu vai pegar o projeto que eu fiz, editar também para servir melhor a tua comunidade e vai jogar para que outra pessoa no Japão consiga adaptar para a Uhum. realidade e jogar na rede, né? Então, isso acabou ficando presente em todos os laboratórios, né, Ju? De alguma forma a gente Virou uma bandeirinha da é, gente. criar e jogar para o Vocês tiveram uma mundo. atuação assim bem direta dentro da pandemia, né? Sim. Com a Foi criação de bem rápido. equipamentos e tal, algumas Eu coisas. acho que a pandemia, ela foi o que trouxe a primeira estiga para a gente, assim, da gente entender que a gente era, colocar o termo aqui, né? É, criaturas para o planeta. A gente Aham. não era o creator de Olinda, não. A gente está fazendo um design aqui que ele pode um trabalho de inovação aqui, que ele vai resolver um problema, ajudar a resolver um problema de Olinda, mas ele pode fazer isso em qualquer lugar do planeta. Uhum. Então a gente conseguiu ter mais a dimensão porque estava todo mundo meio que Aham. no mesmo barco, vamos dizer Sim. assim, né? Então a gente trabalhou muito com Todo essa mundo querendo criar soluções que ajudassem o máximo de pessoas possíveis, possível, né? né? Então a gente trabalhou com isso, né, com essa lógica desse movimento Open Source e todos os outros laboratórios que a gente criou, o laboratório de educação, o laboratório de ação climática e esse que é o Cirandar, seguiram o mesmo padrão, ou seja, o nosso perfil colaborativo vem daí, de fazer e Aham. compartilhar, né? É. Já quando tu perguntou da economia circular, desse movimento circular, ele tem muito mais a ver, o circular é na ideia de você pensar as materialidades e tudo que a gente, enquanto raça humana, gera, né? Porque o lixo é uma invenção humana, os Aham. animais, né? Um chimpanzé não sabe o que é a lógica do lixo, Sim. mas o ciclo dele é fechadinho, o que ele come, Aham. né? Se Ele reaproveita, tá todo vai descartar fechado, ali junto da árvore que Sim. ele já usa, então tem uma né? cadeia que já acontece, Uhum. E né? a gente inventa o lixo, né? E a gente não consegue resolver ele na lógica linear, porque a gente vai, Uhum. usa, descarta. Então, esse movimento circular, a ideia dele fechar o ciclo da materialidade. Então, imagina que essa latinha que está aqui, ela foi usada e daqui a 2 meses ela já está lá na prateleira. Então, Uhum. porque tem um design circular que garante que ela vai ser reciclada em 99% das latinhas de alumínio no Brasil são recicladas. Então, o desenho do ciclo tá fechado. Então, Aham. circular nesse sentido. Então, como a gente está passando por uma emergência no planeta e precisa É o problema de rever, todos. né, Uhum. muita coisa que tem um Sim. desenho aberto, então a gente Aham. decidiu criar um laboratório para fechar esse desenho, vamos dizer É assim, justamente o de tudo cirandar, né? que é o Cirandar. Isso, que é onde Ah. a gente começa a refletir que a ação que a gente tem, ela pode ser também potencializada se a gente compartilha isso, né? Uhum. Coisa do design open source, mas aí a gente começa a compartilhar também a parte educativa. Que aí foi de onde surgiram as oficinas educativas e esse conteúdo que a gente vai deixando ele mais acessível para a Uhum. criançada. Aí é uma das ações que a gente está atuando no momento mais fortemente, porque é o design circular. A gente precisa fechar esses ciclos desses materiais que a gente consome, né? E Uhum. conscientizar o máximo de pessoas para isso. E vocês usando a ferramenta da educação para fazer esse processo de conscientização, ainda mais com crianças, né, que acabam sendo grandes replicadoras, assim, Perfeito. da mensagem, né? Muito se fala tipo assim, pô, seu negócio precisa ser sustentável. Uhum, Sim, E aí, quanto de sustentabilidade o seu negócio tem, sim. e tem uma certa busca, e às vezes é uma busca até um pouco maquiada dessa tal sustentabilidade ali que os sim, negócios precisam ter, e muita gente querendo dizer que tem para poder ter esse ganho de mercado, mesmo falando Uhum. assim, né, de posicionamento e tal, porque hoje em dia tudo pode ser investigado, tudo pode ser sim. é, Desmascarado. desmascarado de alguma É. forma, ser exposto, né, Sim, na internet e tal. E aí tem muito esse diálogo, ao mesmo tempo que a gente vive também dentro de alguns processos que politicamente mesmo às vezes dá uma retrocedida, assim, de a pessoa falar assim, Sim. não vamos mais falar disso, isso é balela. Esse tipo de coisa da deseducação, digamos assim, né, sim. Uhum. acaba acontecendo também e fica muito dentro
desse processo, né? Mas a sustentabilidade ainda acaba sendo, obviamente, por tudo que a gente vê acontecendo na natureza e tal, tipo, é algo vital, assim, né? Sim, e a gente precisa também colocar isso para um lugar legal, pô. Aham, Assim, É. porque é, normalmente quando as pessoas começam a falar disso, o assunto vai ficando chato sim. e aí você já não vai querendo mais Tem escutar. o famoso ecochato. Aí, é o É, ecochato, tipo, porque tem o termo disso, né? então você vai Fala assim, olhando assim, eita, o Vira números e ecochato. pô, vira. É, e aí você fica cansado, mas salvar o planeta, mano, sabe? Uma coisa assim bem. aham. E A o, gente tem uma sociedade cada vez mais imediatista, o pessoal fala assim, porra, tipo, é médio ou longo prazo que eu preciso construir? Não, eu Ah, vou Já fazer agora. deixa. É melhor eu. Então, o que é que a gente começou a se especializar em laboratórios de emergência? Não é uma Aham, coisa que é para salvar o planeta daqui a 10 anos, não. É o que é que a gente pode falar naquela escola ali do lado, junto com aquela cooperativa dali do lado, com um laboratório de inovação que tiver na cidade, para que essa galera junta consiga fazer mobiliários com resíduo plástico uhum, hoje, não é daqui sim. a uma semana. Então a gente acabou de voltar de Fernando de Noronha, fez essa oficina lá, né? Levou o Cirandá lá para Noronha e a gente fez em 4 dias com que os jovens de Noronha conseguissem entender o problema do resíduo plástico de Noronha, conseguissem observar o que tinha na escola, que faltava Aham. na escola. Desenhar as coisas que faltavam, tipo um lixeiro, um apoio para o papel higiênico, uma prateleira, objetos Uhum. super simples, assim. objetos simples, e no quarto dia estava executado e estava na escola. Então, aquele menino que viu, ou aquela menina que viu a tampinha no chão e depois viu ela virar uma prateleira, Uhum. viu virar um objeto, É. nunca mais ele joga aquilo no chão. Ele começa a entender que aquilo é resíduo que Aham. pode resolver um problema da escola. Eu até tinha comentado isso com Juliana quando eu fui conhecer lá o Cirandá. O meu filho, Ian, ele coleciona tampinhas, Massa. tampas de plástico, assim. Foi um hobby que ele adquiriu com o padrinho dele. E aí um dia eles estavam andando, estavam indo na McDonald's, inclusive, velho. E aí eles foram coletando, assim, e aquilo virou, tipo, o Pequeno negócio. tesouro É o dele. negócio da vida dele, assim, tipo, Sim. em todo lugar que ele vai, a tampa suja, podre, assim, no chão, toda. Ele pega Essa e aqui eu fica ainda não querendo. tenho. Ele pega e fica ajudando a coleta ali, né? Ele Sim. pega e guarda, e quando pega as cores diferentes. Não tem uma rosa, e tipo, aí tem que ir atrás Uma da diversidade tampinha absurda. do Jesus, né? Que é do Sim. Guaraná Jesus, que é rosa. Aí a gente foi uma vez no Ceará e ele achou, porque tava mais comum lá o Jesus. Ele falou, não, eu quero a rosa. Aí tipo, a gente compra assim, Que a do massa. chamate, porque tem um leão. Ele vai atrás da tampinha que Que tem um massa. leão na tampa. Aí ele tem esse rolê. E quando eu fui lá, eu falei, meu irmão, eu tenho que levar Ian Traga. lá pra poder conhecer, pra ele ver, tipo, aquilo que ele tem muito. E ele tem muita tampa em Que casa de massa. plástico. E aí ele vê aquela tampa virando outra coisa. Eu acho que aquilo ali vai dar uma virada De de chave. chave na mente de uma criança de 5 anos, Sim, ver, sim. tipo, A transformação ali um do negócio que é material. descartado da maneira mais aleatória do mundo, É. assim, Sim, tipo, se transformando em algo útil, Aham. né? sim, E aí, é algo útil ao ponto de ser útil para ele também, que ele sim. iria poder consumir, usar ali de alguma forma. Que esse acaba sendo talvez até um ponto desse processo de reciclagem, né? Tipo, muita gente acaba colocando pô, as coisas de reciclagem são coisas que não são legais e tipo, ou Sim, ficam feias e sim. tipo, é obviamente completamente diferente do que vocês fazem lá. E talvez até essa escolha, né? Tipo, eu queria até que vocês falassem um pouco do porquê dessa escolha. Talvez seja porque vocês são arquitetos também, mas talvez tenha outros motivos da escolha de, pô, vou usar esse processo aqui de reciclagem, de fazer isso aqui circular, né? Como vocês bem falaram, mas para mobiliário. Sim, E aí, tipo, o chegar nesse mobiliário, tipo, como foi esse processo? sim. Assim, imagina que a gente, pronto, vai tomar uma garrafinha de Coca-Cola aqui, a gente vai ter uma relação com aquele material plástico Uhum, durante 6 minutos, 10 minutos, a gente vai ter. Só que depois que a gente termina a relação com aquela tampinha de Coca-Cola e aquela embalagem, aquilo vai começar uma relação com o planeta de 400 anos. uhum, Então a gente precisa entender como é que essa relação, que para mim foi de 6 minutos e para o planeta vai ser de 400 anos, como é a melhor relação que isso pode ter. No meio ambiente a gente já concorda que não faz muito sentido, uhum, né? Mas imagina,
que você faz um mobiliário para rua que ele dura 400 anos. Ou Isso seja, é a bem minha legal para a geração, prefeitura. a minha geração vai fazer um mobiliário que daqui a 400 anos, 2400, é Aham, provável que se não tiver muito problema, ele pode ainda estar lá, entendeu? Então, sim. é pensar urgentemente como é que a gente pode modelar e remodelar esse negócio que está solto por aí, né? Uhum, E quando a gente vai pensar na lógica dos objetos, a gente pensa mobiliário urbano por conta da escala, né? Imagina você sim. fazer um artesanato, é legal, mas quanto de artesanato tu consome no teu Uhum. ano para dar vazão à quantidade de garrafinha de coca que tu De toma, todo esse entendeu? descarte que é feito, né? Então a gente precisava criar coisas que tivessem escala. Então o mobiliário urbano, né? Você Uhum. linkar o lixo que é produzido na cidade com a necessidade, é como se fosse input e output, né? O que Aham. é que a cidade descarta e o que é que a cidade precisa? Talvez isso pode estar mais próximo. Ela descarta aqui e com o que ela descarta, ela tem o que ela precisa. É mais ou menos Uhum. essa É lógica. um olhar pela oportunidade, né? A oportunidade tá ali, aquele resíduo que a gente Sim. acha que é lixo, que a gente descarta ali, ele é uma oportunidade de você remodelar um Uhum. material que você está jogando fora, enterrando dentro da terra, e você poder estar usando ele, continuar usando por vários e vários anos, remodelando, como ele falou, Aham. porque aquela peça depois que o tempo quebrou, o balanço e tal, E é impressionante a tritura, resistência a tudo, né? Tipo, tritura e faz uma outra coisa, ainda dá pra aham. fazer tipo uma grande massinha, né? Eu lembro até quando que a gente foi lá, eu, tipo, vocês falaram, tenta ver se você consegue quebrar para mostrar mesmo a Sim, resistência, porque você pode, tem muito preconceito em cima, como eu falei, né, Sim, desse processo de reciclagem e tal, só que, velho, é isso, vejam, acompanhem lá o Travessando Andar para vocês ficarem, entenderem do que a gente tá falando, né, porque aqui a gente tá falando, é verbal, né, aqui ninguém tá sim, sim. visualizando necessariamente o que a imagem, gente tá fazendo, imagem que a gente faz tá toda a falando, diferença. E assim, 100%. tem uma coisa que é muito importante também, que é, veja, esses materiais eles vão ficar aí gerações em gerações. 400 anos, um ser Uhum. humano em média vai durar aí 100, né? No Então a Sim. gente, máximo. no máximo. Então a gente precisa muito mais rapidamente de mais seres humanos que tenham Aham. capacidade de redesenhar o que pode acontecer com plástico. E essa conta que não fecha, que não está fechando Aham. ainda. E o Cirandar, por isso, atua muito diretamente em construir máquinas acessíveis, fáceis, né? Então, tem um Uhum. pilar tecnológico. Criar ferramentas de compartilhamento de conteúdo, então tem um pilar educacional e tem a lógica da gente produzir design, porque o design, o desenho, o redesenho, ele é alegoria. É aquela coisa Uhum. do desfile de moda, que você entende o conceito quando a modelo entra na Aham. passarela, está materializado, né? Então, você entende, e aí quando tu perguntou sobre economia criativa e economia circular atuando junto, é isso. Imagina que nós, criativos, você Aham. pode chamar um artista, um pintor, e ele vai, dependendo da forma com que ele organize o desenho, cores e traços na tela, aquele Uhum. pedaço de pano de 70 por 50, ele chega na casa dele valendo R$ 70 e ele Aham. vende aquele mesmo pedaço de pano com algumas cores e alguns desenhos por 7.000. Uhum. Isso é economia criativa. Ela consegue dar um salto quântico só através de um conjunto de habilidades de desenho, Aham. habilidades criativas, né? Aí um banco que a gente faz era só um conjunto de plástico sujo. E É, Uhum. aí, geralmente sujo. Ainda tem isso. sujo com escorpião, com uma seringa ali solta. Enfim. E aí você depois faz essa triagem toda, redesenha ele e organiza aquele plástico de um jeito diferente. Aquele mesmo volume de plástico que estava valendo, sei lá, R$ 70, ele também pode valer 7 ou 70 mil. Aham. Então, é exatamente isso. Às vezes é muito mais a forma com que você organiza criativamente a coisa Matéria, que né? cria o valor agregado, né? Aham. Design, o desenho, ele tem essa capacidade de, né, de Exato. transformar as coisas. E o processo ali dessa construção do artista, né, que está fazendo a coisa ali, tipo, ainda com a repetição ali, com os processos que ele vai implementando, você valoriza ainda mais, porque tipo, ele cria a identidade dele sobre aquilo ali que ele está Sim, construindo, e aquilo só vai, essa economia, ela só vai cada vez mais sim. aumentando, né? E aí isso é A massa economia da demais. imaginação. Boa, Ah, bem, boa. Da Encaixa bem. reimaginação. mas não, Reimaginação. exatamente. É, é isso. Como eu falei, eu tô dizendo aqui, são as maiores criaturas que a gente tem aqui no cenário. E aí eu admiro demais assim, o trabalho de vocês, de verdade. Foi legal que vocês falaram aí de Noronha, né? E para quem conhece Noronha, assim, sabe de todo esse cuidado deles com o meio ambiente. E é uma coisa até que tem uma cultura, né? Assim, tipo, por mais que tenham muitos turistas que vão para lá,
mas o pessoal que são os ilhéus ali, né, eles são muito conscientes desse processo, assim, de tipo assim, não joga não, Sim. tipo, tem essa consciência, assim, e talvez não tem lugar que represente tão bem, assim, essa atmosfera que o Cirandar traz do que lá, né? Sim. Foi muito legal essa oficina que a gente ministrou lá com a galera, com os alunos, Uhum, moradores da ilha, né? E a visão deles do que acontecia com o resíduo, porque lá, diferente daqui, o uhum, resíduo lá, ele precisa voltar para o continente. Então ele aham, ainda pega um barco, aquele monte de exato. resíduo, pega um barco, gasta ali também aquele combustível, volta para o Uhum, continente e é enterrado, muitas vezes, assim, uma parte triada, lógico, mas muitas vezes é enterrado num aterro sanitário. Então, aham, é aquele resíduo todinho produzido ali na ilha por turistas, por moradores, enfim, aquele fluxo de pessoas que rola ali. E eles verem a possibilidade deles usarem aquele uhum, material lá na própria ilha para coisas para eles. uhum, Foi assim muito interessante porque a gente viu durante a oficina a transformação já no aham, interesse deles. Eu acho que também uma parte da oficina que acaba despertando muito interesse deles é a parte do fazer manual. Eles uhum. desenham junto com a gente, eles sentam na mesa, cada um pensa no problema, eles se Faz sentem. parte mesmo, né? Exatamente, eles se sentem assim, eu posso redesenhar esse Aham. copo, eu posso redesenhar sei lá, esse porta-papel, né, que foi o E caso. talvez até pensando assim, tipo, pô, ninguém melhor do que eu que sei o E problema uso e seu problema. exatamente, e que vou ser Isso. o usuário dessa solução que eu tô criando. Perfeito. A gente Isso tem é. um termo que chama de ecodesigners, não sei se qual a aplicação final disso, mas a gente Aham. chama. A gente fala que eles acabam se tornando ecodesigners. Eles têm a possibilidade, eles abrem um olhar que aquilo ali é possível. Eles também podem transformar. Eles não ficam Aham. na coisa de, não sei o que fazer com isso. Agora eu tenho ideias e posso aplicá-las. Então eles se Uhum. sentem fazendo mesmo, assim. Foi muito, muito interessante assim, o impacto da oficina. E lá, acho que Noronha ela tem também isso, como tu colocou, Paulo, a capacidade de ampliar, né, assim, ou de comunicar ao planeta, porque Uhum. imagina que Penélope Cruz passa férias em Sim. Noronha, entendeu? Real. Javier Aham. Bardem, entendeu? Passa férias em Noronha. A gente, quando chegou em Noronha, tava com o Claude, o O chefe de chefe Aham. cozinha e foi, tal. Então, encontramos com ele. sentou e pôde falar rapidamente. Ah, que interessante esse projeto e tal. Então, você consegue a ilha, como ela já é um sistema, vamos dizer assim, controlado por ser uma ilha, definido, né? Aham. Material que entra, que sai e tal. Então, as emergências acontecem lá de um jeito muito diferente. Imagina para um jovem, ao invés dele dizer assim, pô, eu vou pedir o diretor para a escola que ele compre um jogo de xadrez para a gente jogar aqui, os alunos irem lá e dizer, não, vou pegar as tampinhas e vou fazer um tabuleiro de xadrez aqui, bem bonito, bem design. Uhum. Muda, né? Ou seja, pode acontecer nos próximos 10 anos que a gente veja surgir uma geração de designers by Noronha. Os Aham. meninos que Ah. desenham e o resíduo que sai de Noronha não sai como resíduo, ele sai como Aham. um design de Noronha. Saca? Aquele, Exato. aquele material, Tem, ele já sai exportado, entendeu? a logística, não, perfeito. Essa logística é muito, como a ilha é pequena, né, querendo ou não, Sim, além de ser uma ilha pequena, e essa logística da escassez ali, ela acaba sendo muito direta, assim, né? Tipo, sim, e aí, da mesma forma que tem os insumos, tem a escassez do insumo, tem também do espaço para esse descarte, né? Tipo assim, sim, o barco que leva a comida, leva as outras coisas, é ele o que tem que traz. sair com O resíduo. o resíduo que foi deixado lá. E tem todo esse processo. E você realmente sair como outra coisa, isso é Que é a fantástico. lógica do input e output que eu falei. Imagina Aham. que se você olha para o território como um sistema e você vê que entra isso e sai isso, entra isso e sai isso, e você diz, não, e se isso que está saindo aqui Aham. entrar aqui como produto, né? Uhum. Eu só faço o beneficiamento disso, organizo o desenho, E acaba, desenho isso. e acaba Os indo. elementos estão lá, né? É, Exato, e acaba indo até para
para a parte financeira mesmo, que ela pode Totalmente. sair, em vez de Sim. sair como um descarte, que seria realmente só o lixo ali, né, entre aspas, ali saindo, ele sai como uma possibilidade de desenvolvimento para Sim. aquela Imagina que você vê pessoal, né? assim, ó, esse mês a gente comprou 500 pias para Noronha, Aham, para 500 casas populares que foram executadas. Precisava comprar 500 pias. E aqui a gente descartou plástico suficiente para produzir 500 pias. aham. Então, esse resíduo pode fazer 500 pias que ela nem precisou ser comprada no continente, nem precisou ser enviada. Ela só foi direcionada para a necessidade que tinha aqui, porque dá para fazer praticamente tudo que dá para imaginar. Obviamente, com mais ou menos tempo, mas que dá, Aham. né? Isso, esse recurso aí E depende do que você tem de infra, né, para de poder infra, lógico. conseguir transformar. Mas assim, dá pra gente transformar com um equipamento super simples, que foi o material que a gente até levou para Noronha, ali na escala menor, Aham, como eu te sim. falei. A gente trabalhou com uma sanduicheira industrial, e Uhum. assim, uma escola pública tem uma sanduicheira, Aham. é um liquidificador industrial, você consegue triturar ali as tampinhas. Então, Foda. são, Massa. assim, são coisas muito acessíveis. Aham. É mais você abrir o olhar que existem possibilidades e eu posso reimaginar aquilo. A gente sentiu muito isso lá em Noronha, pô, isso é uma transformação que tem muito impacto de Sim. acontecer, assim. E a gente precisa de mais pessoas que reimaginem as coisas. A gente está muito condicionado a aceitar as coisas como a gente recebeu nesse planeta, entendeu? Só E que como dizem pra gente que é, né? é, Tipo, isso aqui serve pra isso, você vai usar dessa forma. Isso. veja, Você não vai imaginar que uma sanduicheira industrial pode vai, reciclar. vai modelar alguma coisa que Isso. vai virar outra, E assim. é isso. A não ser que seja o pão, né, ali. É, É isso, você foi ensinado que aquilo faz sanduíche, e o nome é Aham. sanduicheira, ponto, acabou-se. É, só se uma outra pessoa te disser assim, não, pô, essa sanduicheira aqui, a gente pode, ao invés de tu comprar Abrir uma a cabeça, sanduicheira, né? compra duas, que essa outra aqui a gente vai testar e vai começar a fazer uma chapinha Aham. massa para as coisas da escola, entendeu? Então é simplificar assustadoramente o processo também. A gente começa, como todo mundo começa, pensando no jeito mais complexo, e a gente olhando para vai quem tá fazendo em outros lugares, Aham. assim, fora do simplificando, Brasil e simplificando. É o tal. jeito pernambucano, nordestino, né? Isso. Criativo de fazer com que tem mesmo, né? Ou seja, com o que está dentro da escola. Nada que a gente levou, eles já não teriam, entendeu? Uhum. E a gente deixou o laboratório lá, então dizem que pode surgir. Estamos aí articulando para outras oficinas Dizem. Aí vocês deixaram continuarem. lá pra eles ficarem Alguns usando e maquinários. tal. Na verdade, ele ficou à espera da gente finalizar ali essa negociação com a Aham. escola pra gente voltar e fazer outras oficinas, que a gente fez uma oficina de férias, na verdade. Uhum. Sim. Então, assim, foram uma quantidade de alunos até pequena pro Sim. que a escola tem, né? A ideia é E o voltar impacto foi algumas vezes. gigante. Lá acho que até só tem uma escola, Só né? tem Se Só eu tem não uma me engano. escola, mas tá tudo lá. Já tem chapa, já Aham. tem cortadora, já tem. É só a gente bater o martelo e a gente tá voltando. E aí acaba virando uma vitrine, assim, que pode ser replicado em vários Lógico, qualquer outros, lugar. Exato, outras exato. escolas, outros lugares, né? Sim, com certeza. Que massa. Dentro de, tipo, o Cirandar é absurdo, assim, tipo, se você vê esse ciclo sendo fechado mesmo, e aí acaba sendo realmente incrível, assim, você conseguir observar tudo isso acontecendo. Tu falou da sanduicheira, eu me lembrava que tinha sido alguma coisa, mas eu não lembrava que era uma sanduicheira, o que torna ainda mais encantador todo esse Sim. processo. Tipo, o liquidificador também, tipo, acho que quando a gente conversou lá, tipo, eu não sabia, mas, tipo, veio um outro utensílio de Equipamentos que a gente tem cozinha. acesso, Você tem uma fábrica dentro da cozinha, né? Nem Tem. sabe, Você nem... não sabe. E se você observasse, eu tive. Minha mãe foi diretora de escola pública durante muitos anos, assim, então eu vivi a realidade de estar numa escola privada e estar Aham. convivendo dentro da escola pública, assim, né? E você aprende, você vê os diretores empenhados, assim, com a educação pública brasileira, assim, a galera faz com o que tem mesmo. Só que é isso, são muitos os desafios, entendeu? E às vezes você não tem tempo para testar. Então, a Sim. gente, como laboratório de inovação, a gente capta recurso para que a gente teste inovações que ninguém teve tempo de fazer, porque a Aham. solução estava muito perto, entendeu? E até Tá esse ali. pensamento científico, assim, de tipo assim, pô, eu preciso descobrir uma outra coisa, ele Sim. também não é muito incentivado na Zero. nossa cultura, né? Seja na educação e tal. A gente não é muito encorajado, né? A ficar investigando A ali, investigar, né? tipo, muito pelo contrário, às vezes a gente é meio um pouco reprimido, assim, né? Tipo assim, Sim. tá
inventando demais, ou tipo, Sim, tá, sim. tá Até a bus... visão do que é o erro, né? O que é o É, acerto. Na hora de você que você acerta, você errou várias vezes. Ninguém fala Sim. sobre sem isso dúvida. só, né? E o laboratoriar, assim, a gente foi uma coisa que ajudou muito a gente, porque o laboratório, ele é isso, ele é tentativa e erro. O Aham, método científico é esse, você vai construir uma hipótese, depois você vai testar ela, vai pegar o que acertou, né, construir a tese e foi. É essa a lógica que a gente faz aham, para tudo, que a gente já fazia meio que em arquitetura, quando a gente começou a trabalhar isso com laboratórios de inovação temáticos, assim, nesse caso agora do design circular, né, da sustentabilidade, foi muito maluco, porque a gente chegou, quando começou o Cirandar, a gente começou a comprar umas máquinas assim, chegava uhum, lá na criatura, um moedor de carne. Sabe aquele É. moedorzinho aham, assim? sim, A gente sim. A testou gente, de tudo, assim. Que A gente, massa. não é eita, possível que não tenha uma ferramenta Aham. que não consiga fazer isso. bota a tampinha aí no moedor de Ah, carne já aí. rolou de Pô, tudo. deu errado. Alguma, A gente alguma testou, coisa vai deu conseguir errado moer aí. isso aí. Vamos comprar um liquidificador, bora! Aí testa, eita, enganchou, entendeu? Uma forrageira. Então você É. começa a entender assim. Sabe aquela coisa meio método Paulo Freire, assim, que é Aham, tipo fazer a galera ser alfabetizada com o que eles têm, com o universo deles? É a mesma uhum, coisa. Se a gente for fazer isso no campo, é melhor que uma escola do campo a gente faça com o maquinário que tem no campo. Uma forrageira É, ou uma consegue chapa de triturar, alguma por exemplo. coisa, aham, entendeu? A gente entender porque, veja, em qualquer bairro, em qualquer comunidade tem um forno de uhum, pizza, né? Tem promoção de pizza a R$ 20, que seja sim. clone de pizza a 20. Então a gente consegue pegar os equipamentos que já estão com o povo, agora a gente só cria uma metodologia para aqueles equipamentos servirem a outra lógica, entendeu? Então, Uhum, acho que o ouro está Isso. muito aí, né, Ju? É, a gente tá aqui numa fase do nosso projeto, aham, diante as premiações que a gente ganhou no ano passado, que agora a gente tá criando uma cartilhazinha de como você pode usar uhum, esses equipamentos ali de uma forma mais acessível, né? Então, o processo da educação e do compartilhamento, ele também vai acontecendo ao mesmo tempo, né? para disseminar ainda mais, né? É. Isso, para ajudar que outras pessoas Aham, façam elas mesmas, sem precisar necessariamente a gente estar envolvido, sabe? A uhum. ideia é que outras pessoas façam mesmo. A ideia é tirar o plástico dos rios e mares. Esse projeto, assim, quando a gente fala, normalmente ele gera um encantamento, né, das pessoas e a gente fica feliz. E Ju falou, né, já é a segunda premiação que a gente ganha nacional. A Uhum. primeira foi como o projeto mais inovador para despoluir rios e mares, com a categoria social. Quais foram os Foi projetos? a gente, Os prêmios? foi a ANA, que é a Agência Nacional Aham. das Águas, premiou ele como o projeto mais inovador na categoria social para despoluir rios e mares no Brasil, né? É o Massa. Desafio Saneamento do Futuro, que rolou no ano passado, e aí tiveram 80, 80 85 inscritos. inscritos, uma coisa assim. Aí o nosso ficou entre os três, a gente Uhum. executou o protótipo, né? E aí, no meio do ano, veio o segundo prêmio, que Aham. foi o Da BDI. da BDI. A BDI premiou a gente como a solução que tem o maior potencial de escalabilidade para despoluir rios e Uhum. mares. Então é isso, a gente precisa disseminar ela para Aham. poder isso É legal que acontecer. os prêmios acabam servindo muito para isso, né? Para trazer essa visibilidade, porque, tipo, Sim, a nossa sociedade ela se configura muito assim, né? Tipo, Sim, o que recebe o prêmio é o melhor sim. aham. tipo, isso acaba destacando de alguma forma, mas Relevância de algum jeito. como no caso de vocês, isso acaba sendo muito importante, porque realmente vocês precisam dessas bandeiras para poder disseminar algo que vai beneficiar Sim. a sociedade, né? É, até Ao assim, também conjunto. vira um interesse ali para as marcas quererem Aham. estar perto. São coisas que a gente assim vem percebendo, acaba acontecendo esse interesse também, porque, ó, esse pessoal ganhou esse prêmio, eles Marcas estão sendo vistos. privadas, assim, Isso, né? Sim. marcas privadas E, para ajudarem a financiar. e uma coisa também que é a estrutura, porque veja, quando uma empresa dessa ela premia a gente, ela é como se ela botasse um bônus na gente, crédito, e Aham. dizia assim, ó, estuda mais um pouquinho isso aí tranquilo, porque normalmente o que que a gente fazia? A gente financiava Uhum. nossas próprias ideias. Quando alguém financia nossas ideias, a gente tem tempo para fazer do melhor jeito possível. E o melhor jeito possível, Uhum. por exemplo, a gente fazer mais rápido, não é a gente vendendo máquina para se financiar, não. É simplesmente a gente criar um processo educacional, compartilhar o mais rápido possível, entender como é que ele consegue se multiplicar, eh, multiplicar laboratórios de design circular próximos a rios e mares. É basicamente isso que a gente acredita. Ou Uhum. seja, se em todo lugar no Brasil tiver uma escola perto de rio e mar que tem um laboratório desse, tá lindo, né? A gente já Uhum. começa a ver o Já. jogo pelo menos empatando para depois virar, né? É, Desafios. Massa. Irado.
E lá dentro da Casa Criatura, vários outros projetos, tipo, o Cirandar, a gente acabou falando bastante, assim, por Sim, toda a grandiosidade dele, mas muitas outras coisas já aconteceram, assim, e que foram massa, assim, de impacto também pra, pra tudo, assim, pra sociedade e tal. Quais outros projetos, assim, tu acha que vocês acham, assim, que foram massa, assim, que tiveram realmente um destaque, que ganharam visibilidade? Vocês fizeram uma parceria com a FeneArte, né, que é uma grande feira assim, empreendedora de sim, vários artesãos e tal, locais aqui. E aí vocês foram meio com um anexo, né, uma célula sim. desse grande polo. E aí aconteceram algumas coisas lá, né, e tal. Se vocês puderem trazer também um pouco dessa vivência do que foi esse momento ali dessa collab Sim. com a FeneArte. A gente, como tu falou dos projetos, assim, de modo geral, Uhum, a gente tem essa atuação muito dividida na arquitetura, né, e nos laboratórios de inovação. Nos laboratórios de inovação, a gente fez o Cirandar, que é o nosso último. Em todos os outros laboratórios, a gente conseguiu ter uma relevância legal, né? Se a gente for fazer de trás para frente, não, o Cirandar é o último, mas antes dele, a gente fez o Lab Tempestade, depois daquela mais de 100 mortes, 140 mortes, eu acho, uhum. é, com chuvas aqui na região metropolitana do Recife. Então, desabamento. Foi em 2023, né? 2023, né? 23 foi o Lab, e 2022 eu acho que foi quando Foi, teve essas fortes foi em chuvas. abril, foi antes das chuvas, é isso. Exato. Então a gente fez um laboratório já em parceria com a galera de um outro laboratório similar ao nosso em Santos, né, que tem um território muito parecido com o daqui Recife, Olinda. Então foi um trabalho super relevante, financiado pelo governo alemão. Então a Uhum, gente começou a criar formas também de pensar como é que governos que não estão aqui, né, o governo alemão, por exemplo, ele pode se comprometer em ajudar a agentes, né, territoriais, né, de transformação feito a gente e a transformar o nosso território, né? Que uhum, muitas vezes até os governos nacionais, municipais, né, estaduais, eles não têm essa visão, mas eles precisam. Então tem gente que financia isso, laboratórios de inovação como o nosso de emergência para resolver os problemas no uhum. seu território, Em assim, alguns né? casos, vocês vão atrás de editais, como é que funciona? Vocês que vão atrás de ter esse recurso, ou tipo, esse processo ele já é o inverso, assim, tipo, essas, não só públicas, mas outras Sim. empresas e tal, esses outros fundos chegam até vocês de outra forma. É uma via de mão dupla, né? Ou seja, a gente vai até a galera, até que a Aham, galera perceba a gente e eles começam a provocar, né? Então, uhum, a gente é, já fez esse agora, que foi o Cirandar, que foi foram premiações. É. O Lab Tempestade foi um financiamento do governo alemão. Agora, há muito pouco tempo, a gente estava, e acho que o Ju pode até falar mais disso, testando tecnologias educacionais alemãs também nas escolas públicas daqui, né, Ju? aham, Sim, sim, sim. A gente fez uma parceria, como o Isaac falou. A gente, na verdade, faz parte da GIG, que é a Global Innovation Gathering. E eles conectam laboratórios e pessoas que têm ações de impacto nas suas comunidades, aham, No mundo do Sul todo. Global, em especial o Sul Global, com o pessoal que quer ali captar recursos uhum, do Norte, né? E aí eles fazem essa conexão. E um dos projetos recentes que a gente fez com eles foi a gente fez uma tradução de uma exposição que é sobre segurança de dados e uso de internet ali para os adolescentes, que é uma uhum, pauta assim que entra muito pouco e que são os grandes consumidores hoje em dia, né, do aham, jogos de internet, redes sociais. E essa exposição era sobre conscientização do uso de dados, sobre proteção de dados. uhum, E aí a gente trouxe, fez a tradução da exposição e trouxe ela para o Brasil. A gente rodou em algumas escolas, fez a validação do conteúdo para a criançada entender melhor e ajustou algumas coisas, aham. porque estamos Alemanha versus Pernambuco. E aí essa exposição já está de volta para lá, e aí agora eles estão no momento que eles estão disseminando para o mundo todo. Que massa. A tradução brasileira é nossa. E aí a gente está aí colaborando de Aham, várias formas, né? Como o Isaac falou. Ou seja, a gente buscou eles para fazer um projeto e aí depois eles pensaram, pô, vocês são do Brasil, né? Será que vocês não querem É, testar umas coisas que a gente está aham, pensando antes isso. da gente rodar, entendeu? Então, acaba que cada projeto tem uma sinergia, uma lógica, né? E um impacto diferente. Por exemplo, os jogos educacionais, a gente desenvolveu jogos eh, sem financiamento,
né, observando a necessidade da gente mesmo. Estava no meio da pandemia, nossa filha precisando ter conteúdo educacional e não podia ir para a escola porque estava na pandemia. Então a gente Aham. fez, como a gente já tinha feito um trabalho antes, né, que teve um impacto assim grande, a notícia se espalhou, viralizou e a gente foi bater lá no Caldeirão do Hulk. Aham. Então, Lembro esse dessa época. esse foi uma coisa que aconteceu também totalmente fora da curva, assim, não foi um É, financiamento, não foi nada, foi, sei lá, já. E o pós, assim, tipo, eu lembro até que, tipo, obviamente eu já acompanhava o projeto de antes, Sim, vi passar pelo momento ali da divulgação ali em Luciano e tal, da participação de vocês lá, Luciano Huck, e lembro que eu acompanhando também, teve todo um processo, assim, de criação de um monte de foi fake, horrível. perfil, assim, tipo, como é, foi o controle de vocês, assim, desse processo e o pouquíssimo. que vocês conseguiram absorver, porque isso é uma loucura, mas, tipo, isso é uma Sim, rotina, né? Toda vez que aparece no programa, tipo, os projetos, a galera já tá preparada ali pra criar os É, fakes e poder roubar um pouco não só isso, daquela atenção, mas talvez até de recursos que poderiam chegar para isso. aqueles projetos que são ali E apresentados, é né? uma coisa que a gente nunca imaginou que ia acontecer, né? A Aham. gente ali focado em ver reverberar e quando vê ali pulando, saltando, vários Aham. fakes. e também foi uma coisa muito maluca, Acho que vocês porque fizeram uma live, não foi? Se eu não me foi, a engano. gente Vocês Exatamente. ficaram ficou, ao vivo para poder dizer que vocês eram os foi reais o da que a coisa. gente imaginou que podia ser Aham. feito na hora, porque Foi. imagina, assim, a gente atuou, eu tô contando a história de trás pra frente, a gente falou Cirandá, depois tá falando lá pro Tempestade, agora desse de educação, antes desse foi o da pandemia, de saúde, né, que a gente fez. A gente tava entrando em hospital, a gente tava indo com a equipe médica para entender o que é que tava pegando naquela época, Ju, no dia do Caldeirão, que saiu ali na TV, todo mundo ligando, super feliz. Ju tava com um balão de oxigênio na Eu cara, tive assim, Covid bem na época e eu fiquei bem mal. Fui Caramba. internada, passei 10 dias no hospital. Foi bem loucura, tava tenso, indo pra assim. UTI, Foi. saiu, Quase Caramba. ficou que com um eu balão. tava. Então a gente tava num momento hiper como as coisas acontecem, Aham. vida real e vida da internet, né? Então a galera achando que a gente tava assim, luxando, coisa. Surfando, E surfando Ju no tava Tava foda, né? quase morrendo. Eu lembro cacete. o jornalista do Diário Pernambuco foi tirar uma foto da gente. Disse, "Ah, a gente precisa de uma foto de vocês, Uma mais foto atual. recente e tal." Tipo, o Ju tirou o oxigênio, Eu foi pra fiquei, fora, eu tirou uma fiquei foto de 15 morta e dias no voltou. oxigênio ainda. Cacete. Então, no Foi. dia, tava junto o balão de oxigênio e rolando e um monte de fake. E a gente disse, meu irmão, como é que a galera se passa? Não deu E nem, não tipo, deu nem pra ficar chocado. A gente só e, entrou na e live pra dizer, gente, Estamos aqui. somos estamos os aqui e reais, somos tal. os reais aqui com todos os problemas, inclusive. É, tipo isso. Loucura, velho. Loucura, Caramba. loucura. Mas é isso, né? A gente, do mesmo jeito que tem, não se engane, né? Do mesmo jeito Aham. que tem gente massa, que a gente acredita que é desse time, que tá querendo fazer coisa massa pelo planeta, melhorar a vida das pessoas e tal, tem uma galera do time do E que demo, tá pô. e é muito organizada para poder. Oxi, Impressionante. tá É amarrado, meu filho. impressionante, É caramba. loucura, é loucura. Então, foi um período muito doido, mas a gente teve cada laboratório, ele teve sua divulgação em escala é, de impacto nacional, internacional diferente, assim, né? E cada um chegou pra gente de É, um jeito diferente. Só que também cada laboratório vai deixando um ensinamento. E aí é como se fosse assim, com a matéria de um, a gente acaba Aham. melhorando a lógica do outro, assim, né? e assim, esse impacto geral, quando a gente olha para todos esses projetos, é o design que está amarrando Uhum. tudo, é o desenho, Sim, né? É a Aham. forma de olhar aquilo e redesenhar sim. e recriar e poder compartilhar. Então a gente acabou achando esse link, né? Aham. Todos falam sobre redesenho É. ou desenho. Então é a forma que a gente vê que a gente consegue contribuir melhor aí com a sociedade. Seja em Perfeito. qualquer área que precise, né? E aí, se a gente puxar só uma brechinha para olhar para outro campo, né, que a gente fala pouco, mas que é tão bom, opa, que é tão bom e tão massa que a gente gosta de fazer e que é de onde tudo surgiu, né, que é de arquitetura, ao passo que os laboratórios de inovação eles vão se difundindo, as pessoas também vão chamando a gente para fazer esses projetos maiores e tal. Então a gente acabou de fazer um projeto que foi incrível e que a gente também já pode anunciar aqui que está chegando em Recife, que foi a ocupação da Nova Vasconcelos lá em São Paulo, no Itaú Aham. Cultural. Então você vê uma Massa. equipe
olindense, né? Uma equipe pernambucana. A galera tem qualquer escritório de arquitetura, de Uhum. cenografia no Brasil para poder contratar, até de fora, e eles foram pensar a gente para fazer o projeto depois que a gente fez o Passo do Frevo aqui, né? Então, Aham. a gente já sempre teve esse link de ser um escritório de arquitetura e de inovação aqui em Olinda, fazer questão, mas a gente nunca abriu mão de atuar onde a gente gostaria de atuar também, né? Uhum. Trabalhos em São Paulo, trabalhos no Rio e trabalhos também fora do Brasil. Então, acho que esse campo, né, Ju, a gente começou a ser muito chamado, porque a gente, através do desenho, tinha capacidade de traduzir as experiências que a galera queria gerar, Reforçar né? ali, né? Muitas vezes é para marcas. Aham. Então, essa marca quer passar determinado conceito. Então, o espaço ajuda muito a fazer isso, A né? traduzir, A né? traduzir. A gente fez a Big Green lá em São Paulo, que é uma startup de hortas urbanas. Uhum. E assim, foi uma super experiência. Que massa. Você traduzir o conceito de uma horta urbana para todo mundo que visita Aham. conhecer, entender um pouquinho daquilo. Em um lugar como São Paulo, É, né? em um lugar como Porque São Paulo. Uhum. você tá aqui, Super, por muitas exemplo, informações, né? em Olinda, a zona urbana, a A zona rural, distância, né? né? A zona rural, perdão, da zona urbana para a zona rural, você tem 5 quilômetros. Então você Aham. tá, sei lá, no sítio histórico de Olinda, você vai até Ouro Preto, que é ali Olinda pertinho. é uma cidade relativamente pequena, assim, né? Sim, Você passa por ela de uma cidade para outra, que é de Paulista para Recife, assim, que você nem Isso. cruza ela muito percebe. rápido. E só que em São Paulo, a zona rural, né, esse cinturão verde, é 150 quilômetros do centro. Uhum. Então é como se a gente É uma estivesse viagem. viajando para o Uma viagem. interior, né? Assim, então, uma horta urbana no centro de São Paulo é muito massa, né? Aham. Porque Tem um ajuda impacto, assim, muito maior, né? absurdo de hortaliça que sai, né? Super sensível, que sai do lado da borda, vamos dizer assim, e vem para o centro. Então, aos poucos, a gente foi sendo convidado para trabalhar projetos que envolviam ou inovação muito forte, né, Ju? É. Sustentabilidade, ou esses projetos expográficos, como a gente fez na Passo do Frevo, que precisavam, de uma forma muito potente, traduzir um valor, assim, uma Uhum. experiência, uma lógica, ou uma trajetória, como foi o caso de Naná, por exemplo, né? É. Ou o Frevo, como foi o Passo do Gente, Frevo. a gente tá caminhando aqui pro nosso tempinho final. E aí eu Maravilha. queria só puxar mais um outro projeto, assim, que eu acho massa. Quando eu fui lá, Jô apresentou para mim algumas obras. Quando você chega na criatura, você já vê um monte de as paredes pintadas ainda de uma exposição que teve lá. Que, Uhum. que o nome, vocês podem me corrigir se eu falar errado, mas é a cara do Brasil, né? A Sim, Isso. exposição que teve lá. E aí também eu lembro de nesse momento, tipo, vários artistas ali, vocês compartilhando aquilo nas redes sociais. foi E incrível. aí, conta pra gente aí, talvez É. como desses vários projetos, o último projeto aqui pra gente abordar. E Bem lembrado. aí, qualquer coisa a gente faz uma conversa 1.2 aqui pra gente Vamos, trazer mais um pouquinho assim de tudo que vocês fazem, que é muita coisa, né? já Boa. topamos. Essa exposição, ela foi uma exposição que a gente convidou um Uhum. artista, né, que é o Max Mota, super talentoso, por sinal, Absurdo. maravilhoso. Alô, Max, o melhor que É, temos. O Ela é melhor. incrível mesmo. e aí a gente convidou ele para fazer uma ativação de uma exposição, o espaço, ele pede Uhum. um pouco disso, né, de Sim. você ali aproveitar todo aquele casarão, toda aquela vista. E aí a gente convidou ele para fazer uma exposição na época que ia ter a FENEARTE, né? Porque Uhum. estava com esse projeto da FENEARTE levar a FENEARTE expandida ali no Sim. circuito FENEARTE, ela aproveitar outros lugares, ativar outros espaços durante a feira, né? E aí nesse convite, aí Max se animou muito. Ele Uhum. geralmente fazia essa exposição, a cara do Brasil, ele já fez várias edições. E aí nessa edição ele resolveu convidar outros artistas, Isaac foi um deles. Isaac Massa. também pinta. É, E aí dentro dessas rolaram multifacetas que isso, vocês têm, ele isso. também pinta. A Ainda criatura joga ainda uma pinta. tinta, ainda joga uma tinta. E Max é muito brilhante, assim, porque ele fez questão de, na cara do Brasil, fazer uma exposição onde ele fez todos aqueles mega murais, Aham. mas a parte do processo expositivo de tela, ele montou, chamou, né, assim, 10 artistas que ele achava que conseguiriam também pintar a cara do Brasil. Então volta Aham. aquela ideia que tu falou do Sim, colaborativo, exato. né? De dizer, pô, eu faço. A cara do Brasil já era, sei lá, a sexta ou sétima, não lembro bem a edição que ele já tava, mas disse, não, nessa aqui eu vou chamar pessoas que pintam a cara do Brasil também. Então eu achei Aham. muito
gentil da parte dele, porque é um artista gigante, e ele não teve essa de, não, vou pegar uma galera que é hypada na cena, não sei o que, nada. Ele É porque a disse. cara do Brasil é muito plural, né? Exato, então ele totalmente. conseguiu mostrar isso de um jeito muito massa e reativou esse caminho da arte, né, do É. desenho mais artístico que a gente sempre teve essa veia, eu Uhum. sempre gostou, mas por estar trabalhando com outras coisas, a gente não estava tão Não entrava tanto, né? Vai e volta. A gente ficava na ativação da casa, voltava pros projetos. uma festinha, uma Ficava, musiquinha. ficava fazendo meio termo, né? E aí foi muito legal essa exposição, porque a gente teve essa possibilidade de ativação numa escala grande, que Aham. foram os mega murais, né? Que Max pintou ali, fez umas oficinas com alguns artistas convidados, foda. né? Para trabalhar ali a arte numa escala maior, ensinou técnicas, foi Aham. super, super massa. A montagem da sala de exposição foi um mega desafio que deixaram na minha mão. Foi. Disseram, ó, essas são as 53 obras escolhidas. E aí? Olhei para as paredes, passei 2 dias montando lá com os Incrível. meninos, mas ficou bem legal no Foi lindo, final. foi lindo. Não, E Funcionou ficou massa. incrível. E acabou. Tem 2 anos já, 3. nada, Sei isso lá. é Fez recente, um um ano e ano, pouco. Um ano e fez um pouco. ano em Pronto. agosto. Mas aí, tipo, acabou a exposição naquele tempo, né, do Sim, projeto, isso. mas a exposição ainda tá viva Sim. lá, porque, É. tipo, os murais ficaram, né? Sim, Isso, sim. Ainda tem isso. algumas obras, eu acho que a tua também tá Sim, lá, e, É. tipo, Na ainda verdade, tá essa vivo, né? exposição ia ficar 10 dias, era o tempo do Circuito Aham. Fenearte. E aí a gente recebendo várias mensagens. Meu O pessoal Deus. ficava falando assim: ai, eu só fui pra Fenearte, não deu tempo de ver, ajuda a gente, estica mais um pouquinho. Ela esticou 2 meses. A gente ficou Uhum. com a exposição ainda, É. 2 meses aberta. Que A massa. gente teve mais de 4.000 visitantes. Foi Foi uma coisa absurdo. assim, a gente não imaginava o impacto, Aham. né? As pessoas querendo acessar aquele conteúdo. Não, e até hoje teve Tem produtor ainda. de conteúdo que fez um vídeo dizendo a Casa do Brasil, A cara do a cara do Brasil, na Casa Criatura, venham conhecer e não botou data. Então até Aham. hoje chega gente e Sim. diz, e a cara do Brasil, como é que tá a exposição? De gente, acabou tem um ano e meio. Tem algumas coisas ainda que você consegue ver, tipo, tem as paredes e Mas, tal. Se poxa, quiser mas olhar, já. você pode Entre aí, eu vim de Inclusive, longe, poxa. Inclusive é algo que pô, deveria ser um ponto turístico assim mesmo, né? Tipo, tá Sim. na rota, não sei se vocês estão ali no TripAdvisor da Não, vida e ainda tal, não. mas deveria estar, porque também tem o lance a recepção Receber. disso e tal, toda a logística de pessoas, inclusive, para Sim. dar conta Sim. desse fluxo, mas tipo, no sítio histórico de Olinda, É. tipo, uma estrutura e tal, aquilo ali, se tivesse suporte, com certeza era ponto turístico, Sim. assim, pra... Se a Ponto Berlim, importante, se tiver suporte. se a Vamos, Berlim ajudar a gente vamos topa, viu? jogar vamos jogar, fazer o projeto aí, É, jogar já pra junta. alguém pegar A Criatura e Berlim, a gente fazer, faz isso acontecer. fazer isso acontecer, é Olha verdade. aí. Boa. Mas é real, assim, é um lugar massa que inspira os criadores, assim, a criar, os criadores, criaturas, os creators a criar. A gente, quando fez esse convite, né, tipo, a gente tá com esse podcast já tem um ano, mais ou menos, mas no ano passado, quando a gente começou a fazer alguns diálogos, assim, com vocês, a gente falou, pô, para além das outras coisas que a gente vinha falando, não, a gente tem que tentar trazer os meninos aqui para poder bater um papo sobre esse universo expandido da criação, né? Porque a gente dialoga muito com a criação de conteúdo para rede social na Berlim, né? E esse acaba sendo uma parte desse universo que a gente dialoga mais. Mas quando a gente levanta a bandeira da Creator Economy, né, no dia a dia aqui da gente, a gente tenta ampliar a mente das pessoas para falar assim, velho, não é só o influenciador que posta foto e vídeo na internet e nem só a marca que está fazendo um vídeo ou criando uma peça gráfica ali postando no Instagram. Tipo, não, é um universo muito mais amplo. Esses criadores, né, como o nome já está dizendo, ele está em todo canto. E aí tá de formas muito diferentes. E aí, quando teve esse link, eu falei, vamos chamar os meninos aqui para a gente expandir, justamente através desse diálogo, através desse processo de verbalizar e educar, mostrar também pro nosso público, né, dos criadores de conteúdo digital, entender que o processo de criação ele é muito mais amplo e que Total. pode ter talvez ali dentro
de um Instagram, de uma rede social, TikTok, seja lá qual for, um canal para ele poder dar vazão ou dar visibilidade para o que é feito, mas que, tipo, criar ela vai muito além disso, né? Tipo, é um universo muito maior e talvez enriqueça ainda mais aquilo que está sendo feito, que está sendo divulgado ali e tal. Você conseguir mesclar, colaborar, unir cabeças diferentes, unir creators diferentes ali para poder criar que é uma que vocês vivem no dia a dia de vocês aí. Isso. Eu sei que a gente conversou muito aqui, já deve ter 1 hora de papo, mas eu posso garantir aqui que isso é só uma partezinha de tudo que vocês fazem, né? Sim. Tipo, eu, dentro do que eu conheço, assim, né? Quem dirá, vocês estão no dia a dia aí, envolvidos em tanta coisa, em tanto projeto. Acho que vocês são, para além da gente admirar, vocês são criaturas bem semelhantes com a gente, assim, porque a gente também é, meio maluco assim de se envolver e fazer muita coisa. Tipo, a Berlim tem muito disso também e é massa assim, tipo, ter, como vocês falaram, né, a gente ter nascido ali Próximo. próximos, né, Aham. fisicamente e no mesmo tempo assim, né? E a Somos gente da tá aí mesma espécie, com certeza. construindo as histórias aí com os creators e com as criaturas aí ao longo desse tempo, né? É isso. Foi massa esse papo. Ele fica disponível aí no YouTube, né, para você que está assistindo no YouTube ou no Spotify. Dentro da nossa plataforma do Hub Berlim, tem vários outros conteúdos para esse universo creator, né, para quem é criador de conteúdo, seja audiovisual, seja em alguma outra área. E para finalizar o papo aqui, eu vou passar a bola para vocês aí, para vocês deixarem o arroba da Casa Criatura, o de vocês aí também. Se quiser deixar alguma outra divulgação aí de algum canal de vocês, para que as pessoas consigam ver mais assim sobre esse trabalho, visualizar tudo que a gente falou, seja do Cirandar ou outro projeto, consiga realmente enxergar a grandiosidade assim das coisas que a gente falou aqui. Boa. Ainda precisamos melhorar essa exposição aí. Mas a gente tem um canal no YouTube, o TV Criatura, Aham, que tem todos esses laboratórios de inovação. A gente tem sempre uns vídeos que falam aham. conta um pouco sobre isso. Acho que é um conteúdo massa, quem quiser consumir, dá uma É olhadinha lindo. lá. E a gente tem o nosso Instagram, que é a nossa principal, assim, ferramenta de divulgação, né? O arroba Casa Criatura. E o O site, site, né? que aí tem O as nosso notícias. repositório ali, Aham. né? No site é massa porque tem as notícias bem organizadinhas. O Instagram ele tem muita coisa do. Do que acontece no É, momento, né? então tem festinha, tem Aham. projeto, Tem é tudo uma ao mesmo tempo, maluquice. Então, quem quiser ver uma coisa bem bagunçadinha, vai no Em breve Instagram. deve ter carnaval também, que vocês estão no Carnaval. centro ali da Boa. coisa, né? Então, mas quem quiser ver uma coisa mais organizada, vai lá nas notícias do casacriatura.com. E como o Ju disse, quem gosta de assistir um conteúdo massa assim, o nosso canal no YouTube tem a gente de diferentes formas, fazendo diferentes Várias coisas aí, né? épocas. E é isso. Quem gostou desse papo aí, segue a gente, acompanha. E se tiver um problema massa para resolver, convoca as criaturas. Chame a gente. Boa. Boa, massa. É isso, pessoal. Até a próxima. Valeu.